Oi, gente. Saiu uma reportagem da Folha de São Paulo que traz detalhes que o governo Bolsonaro sabia, com evidências, sabia que o colapso completo aconteceria em Manaus e nada fez. Eu vou trazer os detalhes aqui hoje, mas olha só. Eles foram avisados por o governo do Amazonas, foram avisados por uma empresa fornecedora de oxigênio, a White Martins, e foram avisados até, o Eduardo Pazuello, o ministro, foi avisado pela cunhada dias antes do colapso. A cunhada avisou. Olha só, o Pazuello foi para um evento público em Manaus na última segunda-feira, né? Reuniu a cúpula do Ministério da Saúde e as principais autoridades do Amazonas para o lançamento de um plano de enfrentamento à Covid no estado. E aí o Pazuello admitiu que tinha conhecimento do que ocorreu nos hospitais naquele momento. Ele disse: estamos vivendo crise de oxigênio? Sim. Ele prosseguiu: quando eu cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada com o irmão sem oxigênio nem para passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Perguntou. Nada. Você e todo mundo vão esperar chegar o oxigênio e ser distribuído. Não tem o que fazer. Então vamos com calma. Naquele momento em que eu vi o alerta dentro de casa, ele tinha sido alertado por outras vias, como eu disse, né, a White Martins, ela é a principal fornecedora de oxigênio dos principais hospitais, né? O Hospital Universitário Getúlio Vargas também é abastecido com o oxigênio dela. A empresa fez vários alertas dizendo que não iria conseguir lidar com o aumento da demanda. No mesmo evento público em Manaus, ele ouviu do governador do Amazonas, Wilson Lima, o seguinte: aí a gente começa a viver outro drama. Na quinta-feira, a principal empresa nos comunicou que não mais tinha capacidade de fornecer oxigênio na quantidade que a gente precisava. Ela nos disse: parem de abrir leitos. Né? Aviões da Força Aérea Brasileira começaram a transportar cilindros de oxigênio a Manaus a partir do dia 8, na sexta-feira, mas em quantidades bem inferiores à necessária. O colapso se manifestou de forma mais notória 6 dias depois em diferentes unidades de saúde. Pacientes com Covid morreram asfixiados diante do esgotamento do oxigênio. O consumo diário de oxigênio chegou a 70 mil M3 por dia, o triplo da capacidade de produção da White Martins, segundo a empresa. É um caos, né? E eles sabiam, né? Eles sabiam e nada fizeram. Ele foi avisado por diferentes vias e não agiu, né? Faltou dentro de um hospital oxigênio, faltou dentro de um hospital federal que passou por ampliação de leitos. Olha só, não deveria ter sido ampliado leitos. A Força Aérea Brasileira transportou cilindros em quantidade inferior. O transporte aéreo enfrentou problemas, segundo a ação civil pública. Houve falha logística do transporte de oxigênio com dependência ao transporte em balsas provenientes de Belém, que levam dias para a conclusão do transporte, ou seja, teve erros logísticos feitos por esse governo incompetente, falta de articulação entre as diferentes áreas do governo e aposta em tratamento precoce com medicamentos sem comprovação científica, a tal da cloroquina, né? Faltaram UTIs aéreas para transferir pacientes em estado grave. Há uma demora na transferência de pacientes para hospitais em outras capitais. E o presidente da República está estimulando aglomerações, está fazendo discursos contra o distanciamento social e tem atraso na vacinação e inexistência de uma data para o início da campanha do presidente contra o único imunizante disponível até agora, que é o Coronavac. Ou seja, uma situação verdadeiramente dramática. Né? E é a responsabilidade desse governo, que nós já sabemos há muito tempo, comprovada mais uma vez. Eu vou deixar o link para a reportagem da Folha de São Paulo, que tem mais detalhes sobre isso, no comentário fixado, mas dizer para vocês que o mais triste de tudo isso talvez seja que nada disso é surpreendente, é esperado, e são as pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com peixe, que estão sofrendo com essa incompetência, muitas delas, inclusive, perdendo a vida. Nesse momento, eu sei que há uma tentação muito grande da gente querer atacar as pessoas que colocaram esse governo aí. Eu entendo isso, esse sentimento. Mas, gente, a gente tem que ser estratégico. A gente tem que usar desse momento, usar dessas evidências para tentar convencer o máximo de pessoas possíveis que colocar no governo pessoas que não acreditam na ciência,
colocar no governo pessoas inexperientes, incompetentes, pessoas que defendem o uso de medicamentos sem comprovação científica para aquela doença, pessoas que produzem aglomerações em massa, que favorecem o vírus se espalhar. Essas pessoas têm que ser retiradas do poder e não podem voltar. Eu sei que o nosso impulso contra os outros cidadãos existe, eu até entendo, mas eu defendo para a gente, para todos nós, sermos estratégicos agora e buscarmos ampliar um diálogo com as pessoas para fortalecer a noção da importância do conhecimento científico, a importância de estratégias adequadas de pessoas comprometidas com o Estado. Não seriam pessoas que querem desconstruir o Estado, que querem, como nas palavras deles mesmos, do Ministério da Economia, diminuir o tamanho do Estado, que seriam capazes de administrar eficientemente o Estado nesse momento de pandemia. Isso tem que ser uma lição. Quem quer destruir o Estado, consegue destruir. E consegue impedir que o Estado faça o seu papel, especialmente na área da saúde, como ficou exemplificado pela pandemia. E é isso que eu defendo, que a gente tente utilizar de estratégia para esse momento. Né? O governo confessou sua incompetência e agora é hora... A OAB, inclusive, já disse que vai colocar um outro pedido de impeachment, mas os pedidos de impeachment não serão suficientes se a gente não tiver a difusão junto às pessoas. Por isso eu peço que você divulgue esse vídeo, suas redes sociais, nos amigos, e argumente com as pessoas. Diga, o que está errado aqui? Era ou não era para o Pazuello e o governo Bolsonaro, uma vez que foram avisados até pela cunhada do Pazuello, fazer alguma coisa correspondente ao tamanho do colapso e da crise que estava acontecendo em Manaus? Eu acho que essa argumentação vai ser fundamental nos próximos dias, meses, para a gente ganhar a população. E eu não posso fazer ela sozinho. Eu peço que vocês compartilhem o vídeo para vocês aumentarem o alcance, mas nós vamos precisar, todos nós, nesse ano de 2021, continuamente trabalhar essa argumentação, as evidências, para poder mostrar para as pessoas os custos e o preço muito alto que todos nós pagamos quando um governo de pessoas sem compromisso público, sem compromisso com o dever cívico, um dever que o Estado tem para com todos nós, o preço alto demais que a gente paga quando essas pessoas chegam ao poder. Era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau, gente.